vai acabar o suporte ao MySQL 5.7 no RDS da AWS. E agora o que você vai fazer com as suas aplicações que você já tem lá rodando? Como fazer essa migração? É isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo, como migrar da versão no RDS do MySQL 5.7 para 8.0. Você vai ver como fazer isso sem parar a sua aplicação, sem precisar mexer em nenhuma configuração dentro da sua aplicação. Vou mostrar isso agora aqui para vocês. Mas antes, não esquece de já se inscrever aqui no nosso canal, de deixar aquele joinha aqui no vídeo. Se tiver alguma dúvida também, deixa o seu comentário aqui, beleza? Bora lá então, que eu vou começar compartilhando a minha tela. Então, antes eu quero mostrar aqui, ó, nesse artigo que saiu da AWS, aqui fala, né, sobre o final do suporte da versão do RDS MySQL 5.7. Eu mandei traduzir ele aqui, ó, e aqui fala que então em 1º de setembro de 2023, né, a AWS anunciou aí o término do suporte, já começando, né, o suporte estendido do MySQL 5.7, que termina conforme essa tabela que a gente tem aqui, ó. Então toda a versão 5.7 termina em fevereiro de 2024. Isso vai fazer com que automaticamente você comece a ser obrigado a migrar para a versão 8 do MySQL, que já é suportada aqui dentro do RDS. Então, se a gente olhar ainda esse artigo, ele fala que você tem até fevereiro, 29 de fevereiro de 2024. Se quiser continuar usando essa versão, você pode contratar o suporte estendido a esta versão do 5.7. Caso contrário, a AWS vai começar a forçar essa atualização, né, da versão 5.7 para a versão 8.0 a partir do dia 29 de fevereiro. Então, como isso vai acontecer, só para você entender? Dentro de uma janela de manutenção que você já tem configurado no seu RDS, ele vai forçar esse upgrade gradativamente, ele vai fazendo em algumas contas. Então, é muito importante que antes disso, você já faça esse upgrade, já faça essa atualização de versão, porque você pode ter uma parada na sua aplicação, principalmente dependendo do tamanho do seu banco de dados. Você pode parar a sua aplicação, porque esse upgrade vai ser forçado e você vai ser obrigado a fazer ele. Ou você vai ter que toda semana ficar mudando essa janela de manutenção para que ela não ocorra, ou você vai ser obrigado a fazer isso. Então, antes que você seja forçado a fazer esse upgrade, eu sugiro que você faça o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que é para você poder fazer esse upgrade sem nenhuma parada da sua aplicação e ainda poder fazer todos os testes. Então, vou mostrar agora, mão na massa, como a gente vai fazer isso. Bora lá olhar aqui de novo na minha tela. Bom, aqui então eu tenho uma instância de aplicação rodando. Essa minha aplicação aqui, ó, que eu vou conectar agora num banco de dados que eu tenho criado aqui no RDS. Então, eu já tenho um banco de dados criado aqui no RDS, e você pode ver que esse banco de dados está na versão 5.7.43. Então, eu vou configurar ele, eu ainda consigo criar aqui um MySQL na versão 5.7.43. Depois disso, você não vai nem conseguir criar mais esse tipo de banco de dados aqui da AWS, quando a AWS parar de dar o suporte. Você não consegue mais criar essa versão de banco de dados aqui, mas eu ainda consegui criar. Então, eu vou conectar a minha aplicação nesse banco de dados. Para isso, eu vou pegar aqui meu endereço de endpoint. Então, ó, prestando muita atenção, você pode ver que eu tenho um endereço de endpoint, que começa com database 1, que é o nome do meu banco, e mais alguns caracteres aqui, que tem a identificação única do meu banco de dados, perfeito? Vou configurar ele aqui na minha aplicação, então eu tenho o meu endpoint. Eu vou precisar colocar um nome aqui para o meu database, eu vou chamar ele de dados, aqui tanto faz. O meu usuário do meu MySQL que eu configurei, e a minha senha do MySQL. Então, eu vou conectar a minha aplicação lá. Se eu der aqui um enviar, ele vai conectar a minha aplicação diretamente no meu banco de dados. Ele já vai popular aqui com algumas informações. Então, isso já me ajuda bastante. Se eu vier aqui no meu banco de dados agora, você pode ver que eu já tenho a minha aplicação conectada no meu banco de dados. Eu vou dar um adicionar aqui, ó, um novo contato, por exemplo. Vou chamar aqui de João Silva. Telefone do João e um e-mail para o João.
Cadastrei aqui o João, vou dar um enviar. Então já estou conseguindo cadastrar nesse meu banco de dados. Eu tenho aqui também uma ferramenta que é o MySQL Workbench, que vai fazer com que você veja que realmente eu estou conectando nesse banco de dados. Deixa eu me conectar nela aqui para mostrar para você. Ó, então aqui no MySQL Workbench eu posso adicionar uma nova conexão. Esse meu banco de dados está público. Deixa eu criar aqui um endpoint para ele, botar o endereço aqui do meu host, né? Ele está na porta padrão, meu usuário é admin e a minha senha, eu vou pedir para ele me solicitar, eu vou dar um teste de conexão aqui. Ó, ele já testou com o meu banco de dados, a minha conexão, vou dar um OK e vou lá conectar no meu banco de dados. Ó, então já conectei no meu banco de dados, eu tenho aqui o meu database dados, a minha tabelinha aqui com meus endereços, né? Então eu vou ter aqui tudo que eu acabei de criar aqui no meu MySQL. Se eu rodar aqui uma query, ó, eu tenho aqui então minhas colunas, ó. Last name, first name, telefone. Você der um select aqui. Então, se eu rodar aqui, ó, um select asterisco na minha tabela address, ó, eu rodo o comando, ele vai me mostrar aqui, ó, todos os dados que eu tenho. Então, eu acabei de adicionar o João Silva. Então, você pode ver que é realmente a mesma tabela que eu estou usando, o mesmo database que eu estou usando aqui. Eu vou adicionar um novo. Boto aqui um número qualquer, um e-mail e dou um enviar. Então, se eu rodar de novo a minha query, você vai ver que ele vai me trazer aqui as informações com o Marcelo que eu acabei de adicionar. Então, realmente é o mesmo banco de dados que eu estou utilizando. Agora, como que eu faço para atualizar esse banco de dados aqui vindo no RDS? Primeira coisa, eu vou vir aqui dentro do meu banco de dados, né, que eu tenho criado lá no RDS, venho em Database, e aí aqui eu tenho a opção de ações, criar implantação azul-verde. A gente traduzindo aí vindo do inglês, né, é a atualização, implementação blue-green. Como funciona essa implementação blue-green? Ele vai subir uma outra instância para mim da minha aplicação e ele vai ficar sincronizando os meus dados e aí ele vai subir com uma versão nova. Depois de funcionando, eu simplesmente vou lá e altero. Deixa eu fazer isso na prática para vocês. Então, eu vou lá criar uma implementação azul-verde, blue-green. Aqui ele vai me pedir, né, o nome do meu banco de dados, uma identificação para ele. Eu vou chamar ele de database. Update, né? Um database update, que é a nova versão que eu estou colocando. E aqui ele pergunta para qual versão do meu MySQL que eu quero atualizar. Então eu estou com a versão atual, a 5.743, e eu poderia atualizar para qualquer uma. Eu vou atualizar para a mais recente, que é a 8.035. E aqui ele pergunta o que eu quero usar lá de parâmetros grupos. Se eu for usar um novo, criei um novo, senão eu vou manter aqui o default. Aqui ele pergunta se eu quero utilizar aqui, né, a classe que eu quero usar. Ele vai pegar a mesma que eu já tenho atual na minha versão atual. Então ele puxa a mesma versão. Aqui se eu quero habilitar gravação otimizada, eu não vou habilitar isso aqui. Vou manter tudo no padrão como está. Ele está me dizendo quanto vai me custar isso, porque ele vai subir uma outra instância igual para mim ao mesmo tempo. E eu vou criar o meu ambiente de preparação. Ele deu um erro aqui no nome. Deixa eu tirar aquele if. Botar database update. Criar o meu ambiente. E agora o que vai acontecer? Se eu vier aqui na console, você vai ver que ele vai começar a provisionar para mim um database update, que é o nome da minha instância de replicação. E ele vai começar daqui a pouquinho a criar uma nova instância para mim aqui embaixo, onde ele vai começar a fazer
essa replicação desses dados. Este processo ele demora um pouquinho, tá? Vamos manter ele atualizando aqui, ó. Ele vai primeiro provisionar esse meu ambiente, então ele vai ver qual é o endpoint que eu estou usando. Esse aqui é meu endpoint padrão, que eu não vou precisar mudar ele depois. A zona que eu tenho o meu ambiente, tudo certinho, meu grupo de segurança, todas as mesmas configurações que eu tenho lá. Aqui ele vai começar a habilitar um monitoramento para mim. Aqui ele vai começar todos os logs de evento, o que está acontecendo, né, no meu ambiente principal. Aqui as configurações. O status da minha replicação, então ele ainda está como pendente, ó. Está criando a réplica de leitura. Depois ele vai começar a atualização do meu mecanismo, ó. Então aqui ele já está em andamento. Depois ele começa a atualização da versão e aí ele vai fazer a configuração do backup. Ó, ele já está provisionando, você pode ver que ele já começou a provisionar aqui, ó, um database, um green, então ele aparece lá em o meu que está em produção, que é o meu principal, é esse aqui, ó, que está em azul, e a nova versão que ele já começou a provisionar para mim, que ele bota o mesmo nome e coloca um green no ladinho. Então ele vai, você pode ver que se eu pegar esta versão aqui, ele vai provisionar já com a nova versão do meu database. Ele vai fazer uma réplica e depois ele vai fazer um update já da nova versão. Então ele está criando o meu ambiente. Ó, eu tenho aqui as duas versões do meu mecanismo, depois ele vai mudar esse mecanismo aqui para a versão 8. Então ele faz uma réplica e depois ele vai atualizar essa versão e começar a fazer essa sincronização. Bom, ele continua aqui então ainda provisionando, né, a minha instância green. Ó, ele já está no status de modificando agora essa instância aqui green. Então ele já começa a ter alguns logs de monitoramento, né, do meu ambiente. Se eu vier aqui em monitoramento, ó, ele já vai ter alguns recursos criados. É claro que ele não tem nenhuma conexão, não tem nada aqui estabelecido. Porque ele está provisionando ainda todo o meu ambiente. Então ele já criou aqui para mim, ó, esse aqui é o meu endpoint principal, né, do meu ambiente azul. E esse aqui é o endpoint do meu ambiente green, que eu posso usar para testar, para me conectar nele depois. Eu vou mostrar assim que ele estiver já no processo de sincronização. Então, ó, se eu entrar aqui, ó, eu já tenho os meus dois databases, então que está na minha replicação, né? Aqui eu estou selecionando a minha instância de replicação. Ela já está como disponível para mim, agora as duas, ó. E ela já está no status, daqui a pouquinho, de começar o status de replicação. Então ele vai começar a replicar todo esse meu ambiente, ó. Então ele tem a instância V, a azul, e o meu database 1, né, que é a minha instância de origem, para ele começar a fazer esta replicação aqui no meu ambiente. Aqui no monitoramento, daqui a pouquinho ele já vai me dar o meu processo, né, de sincronização. O status, ó, então ele já criou a minha réplica de leitura. Daqui a pouquinho ele já vai começar a atualização da versão do meu mecanismo green. Então ele replica, né, o meu azul. E aí ele começa a atualização no green. Ele vai atualizar a versão no green. E aí depois, sim, ele vai para o processo de sincronização e provisionamento. Então ele está provisionando ainda o green, ó. Mapeamento. Então a gente precisa aguardar esse processo, ele, dependendo do seu banco de dados, ele pode demorar algum tempo. Já peguei situações aí de levar até 6 dias nesse processo de sincronização, bancos de dados muito grande, então isso pode acontecer, mas um banco de dados pequeno, em média, deve levar algumas horas para ele fazer esse processo de sincronização estar realmente íntegro. E eu vou mostrar para você daqui a pouquinho alguns pontos importantes que você precisa levar em consideração para realmente ver se esse seu ambiente está sincronizado, perfeito? Ó, agora ele começou o processo de upgrade no Green, então ele está mudando a versão da 5.7 para 8 aqui no meu banco de dados Green. Se der algum erro, ele vai
ocorrer aqui. Então, por isso que é importante que você faça isso, porque ele mantém seus dados sincronizados, mas ele valida se realmente tem algum erro. Pode acontecer de dar algum erro no meu banco de dados, alguma tabela, alguma informação que seja diferente de versões, né? Então ele vai me dar esse erro e eu tenho que corrigir esse erro lá no meu banco de dados de produção para poder fazer daí essa atualização. Então ele vai começar a fazer o upgrade da minha versão. Se eu atualizar, ele está fazendo o upgrade e daqui a pouquinho ele já vai mudar. Aqui, ó, se eu olhar em configurações, ele já vai ter mudado esse meu verde aqui para a versão 8 do meu banco de dados. Então ele está neste momento fazendo um upgrade de versão no meu banco de dados. Isso é importante, isso vai acontecer de qualquer maneira. A AWS vai forçar que isso aconteça no seu banco de produção. Então é importante que você faça isso antes mesmo de acontecer esse upgrade forçado aí para você fazer sem ter problema no seu ambiente de produção. Então nesse momento que ele está fazendo o upgrade, ó, o que a gente pode ver se eu vier aqui em status, ó, é que ele já está então com a minha atualização, né, do meu mecanismo em andamento. Então ele já passou para a próxima etapa da minha atualização. Se eu entrar aqui no meu green, ó, ele está modificando. Se eu vier aqui nos logs, ele vai me dar já aqui, ó, os meus logs de upgrade. Então eu tenho log de tudo que vem acontecendo no meu ambiente nesse momento. Se eu vier no meu database update, você vai ver que o meu green já mudou o mecanismo dele para o 8.35. Então ele já fez a atualização do mecanismo. É claro que ele ainda está com status de modificando, né? Mas ele já fez a atualização do meu mecanismo. Já está em sincronia, então ele está sincronizando já com o meu ambiente novo. E tem um local aqui que ele vai me mostrar qual é o status dessa sincronização. Ó, ele já está provisionando, então mapeamento de troca. Aqui, ó, se eu vier no meu green, bem embaixo, ele vai ter a replicação. Então, a replicação ela já está em andamento. Então, ele está replicando os meus ambientes. Ele já está copiando, né, tudo que eu tenho num database para o outro database. Ele está em sincronização, em replicação. Então, a gente continua com esse ambiente sendo provisionado, todo ele, o status de modificando. Agora ele vai entrar nessa sincronização para manter esses dados replicados e eu ter aqui, ó, sem quase nenhum atraso no meu ambiente. Então aqui pode ver que eu já tenho um atraso de menos de 1 segundo nos meus dados. A gente só precisa esperar ele estar aqui no status de disponível para a gente poder fazer a ação de troca. Enquanto isso, eu vou continuar populando o meu banco de dados lá na minha aplicação, como se eu estivesse ainda utilizando a minha aplicação normalmente, né? Vou adicionar aqui o Fabiana Martins. Vou botar um telefone, um e-mail. Vou ir adicionando, então, novos contatos no meu banco de dados, como se eu estivesse utilizando a minha aplicação normalmente. Vou adicionar mais um aqui. Maria Lima. Então, continuo adicionando os meus dados normalmente. A minha aplicação segue funcionando e ele está fazendo esse processo de replicação no RDS. Então, ó, a gente pode olhar que ele está aqui no processo de replicação, de modificação. A minha sincronização de replicação continua acontecendo no meu banco de dados. E assim que ele estiver no status de disponível nos 2 pontos, eu vou vir aqui e vou conseguir fazer a ativação, né? A mudança do meu ambiente. Eu vou conseguir fazer a troca do meu ambiente, do green, do blue para o green, do azul para o verde. Ele vai alternar as minhas instâncias, mas para isso eu preciso estar tudo no espaço, na forma de sincronizado, sem nenhum atraso na minha replicação. Então é importante a gente cuidar esse atraso aqui, ó. Eu não posso ter nenhum atraso
na minha sincronização do meu ambiente para eu não ter problema de perder dados. Então, se você tiver um banco de dados muito grande, às vezes você pode ter um atraso ali de 1000 segundos e você vai ver que esse atraso ele vai diminuindo cada vez mais. Quanto mais a sincronização fica exata, ele vai diminuir este atraso de replicação. Mas como ele está provisionando esse ambiente, a gente ainda vai ter que aguardar mais um pouquinho. Ó, agora o meu database update, né? O meu database de replicação, ele já está disponível. Então ele já acabou de provisionar esse ambiente aqui. Ele já está aqui o meu green no status de modificando e daqui a pouquinho eu vou ter as informações de atraso de replicação aqui. Como meu banco de dados é muito pequeno, a gente nem vai conseguir enxergar isso aqui muito bem. Mas a gente precisa que esteja tudo no status de disponível aqui, porque ele fica cada database num status. Se eu vier aqui no meu update, ó, ele já diz que eu tô com o meu... O update aqui no Green, ó, se eu vier aqui no update do Green, ele já vai dizer que eu já tô com a versão correta do meu database. Vamos esperar então. Ó, enquanto ele finaliza lá o processo de criação, aqui pelo CloudWatch também, você pode vir aqui nas métricas, ó, em todas as métricas do CloudWatch. Vem nas métricas do RDS, e aí você vai ter aqui ó, a métrica por engine. E aí você vai entrar aqui, e lá no finalzinho, pelo menos para mim está aqui no finalzinho, você vai ter uma réplica lag, então o seu tempo de replicação. Aqui também você consegue ver se realmente você está com o seu ambiente sincronizado. Se o seu tempo de replicação estiver muito grande, isso significa que você não está com o seu ambiente sincronizado. Então aqui a gente tem que estar com 0 ou sempre -1. O meu ambiente, como eu falei, eu não tenho quase dados, então ele sincroniza muito rápido. Então se eu vier aqui agora, eu já estou com todo o meu ambiente disponível. Olha que interessante, então tem tudo disponível. Aqui nos meus status já está tudo concluído, então criação da minha réplica, tudo concluído certinho. A minha troca já está disponível. Se eu vier na minha instância green, aqui nas minhas configurações, ó, eu já vou ter a versão 8.0.35. Aqui é os meus backups normalmente, que eu tenho que configurar. Aqui nos logs e eventos, ele vai ter todos os meus logs de erro. E lá nas minhas seguranças e conexões, lá embaixo ele vai ter a minha réplica. Então se ele está realmente replicado, se ele não está com um atraso muito grande no meu ambiente. Então aqui a gente pode ver que ele está replicado exatamente tudo certinho. Assim eu tenho também aqui no meu update. Como que a gente vai fazer agora? Ó, eu tenho o meu ambiente totalmente sincronizado. Eu vou adicionar mais uma pessoa. Então eu tenho aqui o Marcelo, a Maria, a Fabiana, o Leandro, o Sandro e o João. Eu vou adicionar mais um. Vou adicionar o Mário. Mário Rodrigues. Vou botar o telefone do Mário. E um e-mail aqui qualquer para o Mário. Vou enviar. E aí o Mário já está cadastrado. Então agora eu tenho 7 cadastros aqui. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente... Eu poderia vir aqui no meu RDS, tá? Se eu quiser testar antes, eu posso pegar o meu endpoint de conexão no Green e botar na minha aplicação. Mas eu não preciso fazer isso. Se eu quiser, eu posso vir aqui no meu database update, ações e trocar. Nesse momento eu vou substituir a minha versão 5.7 pela minha versão 8. Ele vai alternar o meu banco de dados, ainda com a minha aplicação em produção, você vai ver. Aqui ó, eu vou botar uma duração de... Posso deixar a duração máxima aqui de 5 minutos, é o padrão, mas eu vou diminuir aqui para 1 minuto. Ele vai fazer isso muito rápido, essa minha troca, meu banco é muito pequeno. E eu vou clicar em trocar. Nesse momento, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a fazer a troca da minha aplicação.
Então, sem eu precisar mudar um endpoint, ele vai alternar entre o green e o blue. Ó, ele começa a fazer essa troca aqui do meu ambiente, ó. Principalmente se eu estou em multi-AZ, eu não vou ter nenhum problema de queda aqui da minha aplicação. Vamos botar aqui, ó, teste 1. Vou enviar. Ó, cadastrei mais um, cadastrei o teste 1. Enquanto ele está fazendo a troca, então significa que o meu banco continua funcionando, né? E ele está nesse processo de troca do meu banco de dados. Ó, ele está trocando e a minha aplicação segue funcionando normalmente. E eu não tenho o multi-AZ configurado nesse meu ambiente. Não aconselho você fazer isso se for um ambiente de produção. Aconselho sempre a utilizar multi-AZ. Eu não tenho aqui nesse meu ambiente de testes, né, de laboratório. Deixa eu adicionar mais um aqui. Teste 2. Ó, adicionei o teste 1, adicionei o teste 2. Enquanto isso, ele está gravando em banco de dados, ele está fazendo a troca do meu ambiente. Como que ele faz essa troca? Ele pega o meu banco de dados old, o meu banco de dados azul, e renomeia ele para old 1 e muda esse aqui para database 1. Ele fica com o mesmo nome que era o meu azul. Então, isso faz com que ele já comece a jogar o tráfego para esse meu ambiente aqui, database 1. Então, eu já estou usando agora o meu banco de dados com MySQL 8. Ele já está fazendo essa troca. E a minha aplicação continua funcionando normalmente. Ó. Se eu for lá nos dados, eu vou ter aqui todos os meus usuários cadastrados. Vou adicionar um teste 3. Ó, adicionei um teste 3, ele está fazendo essa minha alteração, esse meu upgrade de versão com a minha aplicação rodando a quente. Então você pode poderia ter usado o endpoint anterior do Green para testar, mas eu aqui já fiz tudo. Você pode ver que agora ele já está disponível, ó, o meu Green, então ele já fez a alteração. Esse agora é o meu ambiente de produção. Esse é o meu database de produção, né, o database 1. Se a gente olhar a versão dele, ó, a versão dele é o MySQL 8.0.35, então ele fez esse upgrade de versão. E depois disso, aqui ó, eu tenho o antigo, que é o azul. Eu posso simplesmente vir aqui e excluir a minha troca. Então eu posso vir aqui e excluir, né, o meu database update, que era o que ele estava usando para fazer essa replicação. Eu venho aqui excluir. Excluir-me. E aí ele vai excluir e eu continuo ainda assim com o meu banco de dados antigo. Lá, ó, o meu banco de dados com a versão do MySQL 5.7.43. Ela continua aqui ativa e aqui eu tenho a minha versão atual que está sendo usada nesse momento. Se eu for lá e conectar com o meu MySQL Workbench, ó, ele vai usar o mesmo endpoint ainda de conexão. Mesma senha, o mesmo usuário, o mesmo tudo. Ó, eu vou executar. E eu tenho lá o meu MySQL rodando. Com todos os usuários que eu acabei de cadastrar. E aqui embaixo, ó, você pode ver que eu estou na versão, ó, maior aí que a 8.0.29, tá? Na versão 8.0.35. Aqui, ó, ele está mostrando a versão que eu tô, então eu já conectei lá naquela versão. Se eu quiser agora, ó, eu vou adicionar mais um teste aqui. Adicionar mais um teste. Vou rodar a minha query. Ó, eu adicionei mais esse teste aqui agora, né? O teste 5. Mas se eu me conectar lá no meu banco azul, que eu ainda tenho ele rodando aqui no RDS, ó, eu ainda posso me conectar nele, ele tem um endpoint ainda. Ó, eu
pego esse novo endpoint que ele criou para o meu banco azul, vou me conectar nele. E aí esse aqui você pode ver que ele está com a versão 5.7, ó, 5.7.43. Então eu estou com a versão antiga e se eu executar aqui, ó, ele já não vai ter mais os dados dos testes novos que eu adicionei, pois ele parou, né, de adicionar lá quando ele começou a sincronização. Então não esquece, é muito importante que você faça essa atualização Blue-Green, ou que pelo menos você atualize a sua versão do MySQL no RDS, porque isso pode ser forçado pela AWS e pode trazer problemas aí para sua aplicação, principalmente em produção. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo, se inscrever aí no nosso canal, se tiver alguma dúvida, manda nos comentários. Eu deixei uns vídeos aqui para você assistir, para aprender como cria um RDS, como cria aquela instância EC2 que eu acabei de mostrar.